Boa tarde a todas e todos. Vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta elementar de análise espacial do QGIS, que é a seleção por atributos. Vocês estão vendo aí na tela a representação do estado de Santa Catarina e de seus municípios. Aqui nós temos um arquivo shapefile com polígonos representando os municípios de Santa Catarina, e na tabela de atributos, nós encontramos na tabela de atributos os dados de Covid-19 desde o primeiro dia, do dia 12 de março, até hoje, que é o dia 24, até o dia 24, hoje é dia 25 de outubro. Eu quero fazer uma seleção por algum desses atributos. Eu vou escolher aqui uma seleção para o dia 12 de abril, um mês depois do início da pandemia. Então eu vou fazer uma seleção na simbologia. Então eu clico duas vezes, vai abrir já as propriedades da camada em simbologia. Eu vou selecionar aqui o categorizado. Nesse categorizado, a simbologia categorizada, eu vou inserir o valor do campo que representa o dia 12 de abril, um mês depois do início da pandemia, e vou pedir para que fazer uma seleção por meio de um operador, que é esse operador de maior ou igual a 1, ou seja, ele vai selecionar todos os municípios que no dia 12 de abril tinham registrado pelo menos um caso de Covid-19. Então, eu vou fazer uma classificação. Então, a classificação mostra ali em verde, vai mostrar os municípios que tinham ao menos um caso, e em lilás, essa cor lilás, imagina um roxo, envolve todos os outros valores. Eu vou desligar e eu vou aplicar novamente. E aqui a gente vai ter a representação somente dos municípios com apenas com mais de um caso, pelo menos um caso. Então, nesse dia, um mês depois da pandemia, 81 municípios tinham registrado pelo menos um caso, de 295 municípios. Então, aqui agora eu vou fazer uma outra seleção por atributos, mas para criar os centroides desses dias, para a gente poder fazer uma representação de círculos proporcionais concêntricos, porque aqui a gente consegue observar os 81 municípios que tinham registrado pelo menos um caso até o dia 12 de abril, mas nós não conseguimos perceber, por meio dessa classificação, dessa categorização que eu fiz para vocês, maior ou igual a 1, essa seleção por atributos me mostra apenas os municípios que têm, sim ou não, um ou mais casos ou nenhum caso. Então, como que eu faço aqui para poder criar um centroide para cada um desses polígonos que representam os municípios que já tinham um caso no dia 12 de abril, e eu vou usar para isso a mesma seleção por atributos, mas na tabela de atributos. Então aqui eu vou maximizar a tabela de atributos, eu vou vir aqui na mesma selecionar feições usando uma expressão, vai abrir aqui o Select by Expression. Então eu vou fazer a mesma
seleção a mesma expressão, vou criar a mesma expressão que eu criei lá na simbologia da camada Shapefile. Eu vou pegar o dia 12 de abril, um mês depois do início do primeiro caso em Santa Catarina. Vou pegar um operador que é o de maior ou igual, eu poderia colocar também igual a 1, ele vai selecionar essas feições. Tá? Eu vou fechar aqui, vou deixar essas feições selecionadas. Veja, elas foram selecionadas, são as mesmas feições dos municípios. Eu vou vir aqui em vetor, geoprocessamento, geometrias. Em geometrias, eu vou criar centroides. Então, criando centroides, me abre essa janela, centroides, a camada de entrada é a camada SC Covid, apenas as feições selecionadas. E eu vou criar aqui uma camada virtual mesmo, só para mostrar esse exercício. Se vocês criarem uma camada virtual, lembrem-se que depois que você fechar o programa, se você não salvar as feições dessa camada numa outra camada, essa camada temporária não vai aparecer mais. Então eu vou executar aqui e já me aparece lá os centroides. Eu posso voltar aqui na tabela de atributos agora e vou desfazer todas essas seleções e vou fechar a tabela de atributos. Tá? Então eu tenho aqui em verde são os municípios que têm pelo menos um caso e um centroide colocado em cada um desses casos. Eu vou vir aqui na simbologia dos centroides, clicando duas vezes em cima da camada, abre as propriedades da camada, simbologia, eu vou fazer aqui graduado, simbologia graduado. E aqui no método eu vou escolher o tamanho. Então aqui no tamanho ele vai me dar diferenciações nesse círculo. Eu vou colocar aqui o dia 12 de abril. O dia 12 de abril. E vou fazer a classificação com a quebra natural Jenkins. Ele já vai me mostrar ali. Eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho do círculo inicial para 2 e aumentar aqui um ponto máximo e um mínimo e vou mudar um pouquinho essas características desse marcador. Eu vou colocar uma cor de preenchimento vermelha e vou colocar uma cor de contorno desse preenchimento amarela e vou fazer o apply e a gente já consegue ver aqui. Então, eu vou dar OK. Então a gente tem aqui já uma diferenciação pelo tamanho do círculo. A gente pode, clicando com o botão direito em cima da camada, mostrar contagem da feição. Então aqui a gente consegue perceber que os maiores círculos nessa classificação natural Jenkins em 5 classes, a gente percebe aqui o círculo que corresponde aos municípios que têm maior número de casos, como por exemplo, como Florianópolis, que nesse dia 12 de abril registrou 177 casos, o município com maior número de casos nesse dia. Um outro município aqui, imagino que Joinville, que nesse dia 12 de abril registrou 54 casos, então é um círculo um pouquinho menor. Na verdade, só Florianópolis está nesse círculo, Joinville já está nesse segundo tamanho de círculo. Isso aqui a gente pode editar, fazer uma edição para dar um maior destaque, por exemplo, nos municípios que tem maior número de casos. Aqui vai abrir um pouco mais a escala. Tá? Então, esse é um tipo de seleção por atributos. Primeiro eu mostrei a seleção por atributos diretamente na simbologia da camada Shapefile de polígonos. Depois eu fiz uma seleção por atributos na tabela de atributos para selecionar as feições do dia 12 de abril
e criei centroides, e a partir dessa criação de centroides selecionados pelo atributo, pela expressão que eu usei para selecionar o atributo, a gente fez a edição aqui, nós fizemos a edição da categorização por círculos proporcionais concêntricos.